Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para vocês me seguirem no Instagram, AlemãoSPFC, lá a gente vai trocar uma ideia mais próxima sobre o futebol e também sobre nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje e já desejando aí uma boa quinta-feira para todos vocês que estão me assistindo. Deus abençoe o dia de vocês, São Paulinos e São Paulinas. Ontem teve rodada do Campeonato Brasileiro e muitos jogos importantíssimos, né? Tivemos a confirmação do terceiro rebaixado da temporada. Já tínhamos Juventude e Avaí e o Ceará foi derrotado e confirmado na Série B de 2023. Exatamente, já temos os 4 que vão disputar a Série A na próxima temporada: Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco, e já temos por enquanto 3. Eu não vi o resultado do Atlético Paranaense e também Atlético Goianiense, mas no próximo vídeo a gente vai estar trocando essa ideia aí. Tivemos goleada do Fortaleza, o Corinthians empatou com o Coritiba, então alguns jogos interessantes, né? O Fluminense venceu a equipe do Goiás, então a gente vai seguindo. Hoje tem um jogo que interessa e muito a equipe do São Paulo, que é o jogo do Atlético Mineiro, que vai enfrentar a equipe do Cuiabá. Vamos seguir o nosso noticiário porque a barca do São Paulo tá grande, hein? Vai ter uma reformulação gigantesca para 2023 e já tem alguns jogadores aí, ó, que estão tomando o rumo da porta dos fundos. Primeiramente, André Anderson, jogador está emprestado até o meio de 2023 pela Lazio, mas não deve permanecer no São Paulo. Apenas 12 partidas desde que chegou, estreou naquela partida contra o Flamengo, né, no início do Campeonato Brasileiro, um jogo lá no Maracanã, não agradou, sofreu com lesões e o jogador deve aí ser um dos primeiros ou alguns desses jogadores que vão deixar o clube na próxima temporada. Portanto, o São Paulo estuda aí uma possibilidade de ou devolvê-lo a Lazio ou trocar com algum outro clube. O São Paulo repassa o jogador por empréstimo até o meio do ano e troca algum jogador vem para a nossa equipe. Então, André Anderson aí, quero saber a opinião de vocês, se vocês são favoráveis ou desfavoráveis aí dele deixar o nosso clube na próxima temporada. Outro jogador que deve deixar o São Paulo é o Miranda, e isso foi declarado pelo próprio Rogério Ceni. Miranda não deve permanecer no próximo ano. O jogador ainda estuda uma possibilidade de continuar a sua carreira ou se aposentar, já que é um jogador aí, mesmo sendo Copa do Mundo, jogador aí de muitos títulos, mas já é um jogador aí mais veterano, não vem tendo tantas oportunidades, né? Um jogador que vem de lesão também. Então o Miranda não deve permanecer já no nosso próximo ano, portanto fora aí do planejamento do Rogério Ceni para a próxima temporada. Em contrapartida, um jogador que deve ficar aí é o Patrick, né? O Patrick, que é um dos reforços para este ano, é o principal reforço, na minha opinião. Tem muitas participações em gols, assistências e tudo mais, mas teve toda essa polêmica aí nessa última partida contra o Fluminense, né? O jogador chegou a ser substituído no intervalo, não gostou nada, chegou a criar um clima. O Rogério Ceni teve que pedir para o jogador se retirar do vestiário. Então, falou aí que é uma atitude não profissional, então o clima ficou muito pesado. Teve uma reunião ontem para praticamente selar a saída do Patrick. O Santos estava de olho, inclusive começou aí conversas de negociações entre Patrick indo para o Santos e o John vindo para o São Paulo. Mas o São Paulo decretou a permanência do nosso volante. Portanto, para todo mundo que gostaria aí, o Patrick fica no São Paulo, um dos jogadores mais criativos, um dos jogadores mais importantes que temos neste momento, permanece. Portanto, como eu falei, era uma reunião aí para praticamente selar a saída dele, né? Alguns outros clubes estão interessados, como eu falei, no nosso próprio rival Santos, mas até o momento, neste momento, ele fica no São Paulo, com contrato até o fim do ano que vem. O Patrick continua no tricolor, pelo menos por enquanto. É um jogador que tá perdendo ritmo aí, mas é um jogador importante, muitos dos jogos importantes, alguns jogos participa de gols, depois alguns jogos nem tanto, como por exemplo a própria final da Sul-Americana, mas eu acho que é um jogador interessante da gente se ter no elenco. Outra situação é a situação do Nicão, mas isso eu vou estar falando no próximo vídeo. O Nicão pode ser emprestado na próxima temporada e isso aí é notícia pro próximo vídeo, tá bom? Pode inclusive envolver uma troca, exatamente. Então podemos ter uma troca aí que, na minha opinião, pode ser vantajosa demais à equipe do São Paulo. Então, uma barca muito grande. Além desses jogadores que eu falei, Éder pode deixar o clube, Colorado pode deixar o clube, Reinaldo pode deixar o clube. Então, muitos jogadores. O São Paulo aí com a sexta maior folha de pagamento do país, não conseguiram nenhuma pré-Libertadores.
obviamente viria toda esta reformulação. Então, vexames e mais vexames, a gente precisa assim de um momento pra gente falar, mano, aqui basta, agora a gente tem que voltar aos nossos anos de glória, né? Porque se a gente for citar, ano passado, 9 vagas de Libertadores, 9 vagas, praticamente metade das equipes que disputaram o Campeonato Brasileiro. E o São Paulo não foi a Libertadores. Esse ano, 8 vagas. 8 vagas para Libertadores e a gente consegue se complicar. Nos últimos 3 jogos aí, empatamos com o Atlético, perdemos pro Fluminense, perdemos pro Internacional, são equipes aí à frente da tabela, mas são confrontos decisivos, né? Então São Paulo precisa aí de uma reformulação, precisa de jogadores decisivos, precisa de uma imposição de um treinador, de tudo mais, de diretoria, torcida. Então a gente precisa realmente de uma reformulação não só dos jogadores, mas também na comissão técnica, mas também na diretoria, para aí sim a gente voltar para os nossos caminhos de glória, né? Então eu acho que jogadores assim como o próprio goleiro John dos Santos são jogadores assim que tem realmente tudo para dar certo no São Paulo e para a gente conquistar novamente, né? Para a gente voltar a esse DNA vencedor que faz a história do São Paulo Futebol Clube. Então eu começaria com o John sim, traria outras peças importantes. São Paulo precisa de um meio armador. A gente assiste jogo de Série B, Série C, Série D. Todo time tem aquele camisa 10 clássico, aquele meio armador, e o São Paulo não tem. Então muito disso passa por conta dessa ausência desse meia, pela ausência de jogadores de velocidade. A gente não tem alternativa de drible, a gente não tem alternativa de 1 contra 1. É sempre as mesmas jogadas. Então são jogadores assim que não estão acrescentando em nada ao São Paulo, e por isso a gente passa, né, nos últimos 10 anos conquistando apenas um campeonato paulista, que outros times aí também vencem, né? Então a situação do São Paulo é crítica, mas precisa ser melhorada o quanto antes. Vamos assistir e acompanhar muito a torcida, na torcida, né, contra o Atlético Mineiro nesta partida contra o Cuiabá, e depois restando apenas uma partida para o fim do Campeonato Brasileiro, que será São Paulo e Goiás, jogo fora de casa, né? O Goiás é uma equipe muito qualificada, um dos artilheiros do campeonato, que é o Pedro Raul, acabou perdendo de 3 pro Fluminense, mas nós também perdemos de 3 pro Fluminense, né? Então isso não será parâmetro algum, né? Então vamos seguir aí, porque tem muita coisa. Quero saber a opinião de todos vocês que estão assistindo, se vocês são a favor aí dessa barca do tricolor, deixando muitos jogadores de saída. Até o momento eu não vi o nome do Léo. O Léo pode vender, pode doar, pode emprestar, qualquer coisa, desde que ele saia e não volte nunca mais para a instituição São Paulo Futebol Clube. É o pior jogador que eu já assisti vestindo a camisa do meu clube de coração. Então pode ter essa barca sim, pode reduzir a folha de pagamento, pode dar uma aliviada, mas o Léo precisa sair. Um cara desse não pode ser titular, falhando jogo após jogo, desmanchando, desmantelando a história que a gente tem de zagueiro e de jogador vestindo essa camisa tricolor que é tão pesada no cenário mundial, mas tá acabando o São Paulo, galera. Tá acabando o São Paulo. Se a gente continuar assim, a gente vai, infelizmente, jogar a Série B, como eu já venho trazendo essa informação aí pra vocês, beleza? Então quero saber a opinião de todo mundo aí sobre essa possível barca do São Paulo e sobre essa reconstrução, sobre alguns reforços já para a próxima temporada. Até porque se a gente conseguir dar uma aliviada na nossa folha salarial, a gente consegue trazer reforços mesmo não pagando, né? Assim como fez o Corinthians, por exemplo. Muita gente fala, como o Corinthians trouxe tantos jogadores de qualidade? Mas o Corinthians deu uma enxugada imensa na sua folha salarial, trouxe jogadores sem contratos. Com tudo isso, né? Se o Corinthians pagava 15, 16, 17 jogadores ruins e acumulando, dava um salário alto, paga 3 jogadores de qualidade, né? O Corinthians chegou trazendo Paulinho, Renato Augusto, Roger Guedes e alguns outros tantos nomes, né? Então, acho que isso aí pode ser muito favorável ao São Paulo. Dispensa uns 10, 12, 15 nomes, jogadores ruins, traz 2, 3 jogadores de qualidade, porque aí a gente equipara e consegue ser competitivo junto às outras equipes, né? Porque a gente tá ficando para trás de Palmeiras, do próprio Corinthians, de Flamengo e de outras tantas equipes aí que vem disputando. A gente tomou um baile do Internacional que não tem praticamente nenhum jogador de nome, assim. Se a gente for pegar a escalação do Inter de ponta a ponta, a gente pode citar o mais famoso como o Alan Patrick, que é um jogador que jogou fora. Mas, se a gente for citar Pedro Henrique, Alemão, Maurício, Kehler, Vitão, esses jogadores assim são em tese desconhecidos no cenário nacional, mas que formam um conjunto muito qualificado. Não à toa o Internacional aí será o vice-campeão do Campeonato Brasileiro e uma equipe muito bem treinada pelo Mano Menezes, né? Então a gente pode buscar essas alternativas também, jogadores menos badalados, mas com um altíssimo nível de futebol. Beleza, galera? Então é isso, tá bom? Pra você que é novo no canal, tá chegando agora, começando a
acompanha a gente, não esquece de dar aquela moral, né? Pelo amor de Deus, se inscreva aqui embaixo e também ativa o sininho de notificação. Pra você que nos acompanha diariamente, dá sempre aquela moral pra gente, não esquece, mais uma vez, deixa o like e os comentários sobre todos os assuntos que eu falei. Amanhã eu volto com muita coisa boa, com todas as novidades do nosso tricolor. Combinado, galera? Fiquem com Deus, um abraço, valeu!